Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais uma análise geral para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do SummerSlam de 2015. Pois é, vamos fazer aqui uma análise geral desse grande evento que tivemos nesse ano. Então, sem mais delongas, você deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Obviamente eu tô falando isso caso um dia esse vídeo vire público, porque no momento esse vídeo é exclusivo para os membros do canal, beleza? Então, muito obrigado a vocês que são membros do canal. E aqui está então mais um vídeo exclusivo para vocês. Eu espero que vocês gostem muito. Então, sem mais delongas, para não ficar tão longo, vamos nessa, vamos falar sobre esse evento. Porque esse evento do SummerSlam de 2015 teve diversos acontecimentos interessantes, começando com o primeiro deles ali na primeira luta do show principal, no combate de Randy Orton contra Sheamus, né? Você tinha ali o Sheamus, que era o Mr. Money in the Bank daquele ano de 2015, e meio que o pessoal não engolia tanto o Sheamus, porque sentia que o Sheamus não era um Mr. Money in the Bank muito bom naquele período. Ainda mais quando você leva em consideração que nos anos anteriores você teve nomes como Dolph Ziggler, Seth Rollins. Então, o Sheamus tinha um perfil diferente deles, né? E o pessoal achava o Sheamus um tanto sem graça e chamava ele de estúpido, né? De um cara burro, de um cara estupidão, de um cara vacilão. E aí, então, ele entrou em rivalidade com o Randy Orton ali. O Randy Orton que naquele ano não vinha em alta, né? O Randy Orton, pra falar a verdade, ele vinha até ali de derrotas na rivalidade para o Seth Rollins, né? Então aquilo meio que diminuiu um pouco ele. E depois aí foi lutar contra o Sheamus para ver se recuperava um pouco essa moral que ele estava precisando, né? E assim como o Sheamus também, como o Mr. Money in the Bank, precisava tentar ali demonstrar alguma credibilidade. Logo no começo da luta ele já quase levou um RKO, tava perdendo a linha, pega o microfone, começa a gritar lá com o público, porque o público tava chamando ele de estúpido. E ele falando, eu não sou estúpido, vocês que são estúpidos, né? E a luta segue sendo bem trabalhada, equilibrada. O Randy Orton ali e Sheamus, eles já tiveram já umas 500 lutas na WWE, né? O pessoal sempre fala, meu Deus, de novo Sheamus e Randy Orton. Todo ano tem que ter Sheamus e Randy Orton, né? E basicamente é isso. Fato que o final da luta foi interessante, né? Com o Sheamus meio que ganhando ali e vencendo e convencendo, como gostam de dizer. Ele manda um Bro Kick ali no Randy Orton, que bate ali no corner do ringue, vai pra corda, manda um segundo, e aí com 2 ele consegue vencer o combate ali e ter uma certa moral aí depois disso, né? Então era isso, né? Ele era um Mr. Money in the Bank que precisava ter um pouco de credibilidade, embora eu sempre defendo que o Mr. Money in the Bank ele não precisa estar vencendo sempre. Ele precisa, na verdade, demonstrar que sem o atalho da pasta, talvez ele não consiga chegar no título mundial. Ele vai precisar desse atalho para chegar lá, senão ele vai ter dificuldades ali, tentando ganhar de forma justa, entre aspas, né? E o Sheamus com o tempo foi demonstrando um pouco disso. E, enfim. E aí na sequência a gente foi para a disputa do título de duplas da WWE, que na época só existia um mesmo, né? Era unificado ali os títulos. Então, você tinha ali o New Day, que eram os ex-campeões. Você tinha ali os campeões, né? O The Prime Time Players, que era o Darby Young, junto com o Titus O'Neil, né? Eles tinham vencido o New Day, eles tinham acabado com o reinado do New Day. Que assim, o reinado do New Day ele começa sendo um reinado bom, né? De uma forma até inesperada, porque foi no momento que parecia que o New Day pudesse acabar, pudesse flopar mesmo. Eles na pior fase conseguem derrotar o Cesaro e o Tyson Kidd. E aí se mantiveram ali como campeões, enfrentando outros desafiantes, inclusive passando por uma Elimination Chamber lá, que eles foram muito bem, né? Então, meio que o pessoal não olhava com bons olhos pro New Day, né? Porque eles tinham ali um papel de heels. E o pessoal achava eles irritantes de modo geral, né? Só que eles foram indo bem. E aí parece que o pessoal tava gritando New Day sucks, mais pela moda do que exatamente por eles realmente estarem maus. E aí quando o Titus O'Neil e o Darby Young ganham, né? E conquistam ali os títulos, perde um pouco a graça, né? Eles não fazem nada demais com os cinturões. E aí passa ali um pouco mais de um mês e o pessoal meio que percebe, olha, realmente eu acho que eu tô com saudade do New Day, viu? Não tem como voltar ao New Day não, porque esses caras aí são meio sem graça. E aí, beleza, né? Eles foram lá pra esse combate, então, pra meio que decidir ali quem seriam os próximos campeões. Estava lá também os Los Matadores e também ali, então, o The Lucha Dragons, né? Que era o Kalisto junto com o Sin Cara. E aí tinha algumas opções interessantes aí também, né? Os próprios Lucha Dragons ganharem
não seria ruim. Eles tinham feito um ótimo período no NXT, né? E infelizmente foi uma das duplas que floparam no main roster. O fato é que essa luta aconteceu, foi uma luta animada, foi uma boa luta ali, foi meio que quando o New Day começou a se soltar mais em ringue, mostrar que não eram só uns 3 caras ali patetas e ladrões ali. Não, eles eram inteligentes e eram talentosos, né? O próprio Xavier durante muito tempo foi colocado como o patinho feio do New Day, e eu acho que só no ano seguinte, nem em 2015 ele conseguiu se fazer disso, mas a partir de 2016 que ele foi começar a ter mais liberdade em ringue, o pessoal vê que ele era bom também. E aí o Big E ali mostrando que realmente era um superstar muito talentoso, e a gente vê nos dias de hoje também como que ele tem toda essa questão de força e velocidade, até pelo tamanho dele ali. É interessante como ele trabalha. E o Kofi Kingston era talvez aí o único que o pessoal realmente não duvidava do potencial, mas sempre aclamava, né? Não, o Kofi tem que sair do New Day, o Kofi fora do New Day era legal, era quando eu gostava dele e tal. No fim das contas, como eu disse, eles eram muito inteligentes e foi aí na inteligência que eles venceram, né? Eles fizeram um tag meio que surpresa ali no Titus O'Neil, né? E aí eles foram lá, fizeram o finalizador ali em um dos membros dos Los Matadores e não perceberam. E aí o New Day jogou o Titus ali pra fora, segurou o Darby Young, o Kofi Kingston foi pra contagem ali, 1, 2 e 3 e vitória do New Day, conseguindo reconquistar os títulos de duplas. A comemoração deles foi muito boa, né? O Kofi Kingston meio que fazendo ali um Kid Aba, o Xavier correndo em volta do ringue, o Big E ali também dançando, e o New Day todo feliz, e o público na arena gritando New Day Rocks, New Day Rocks, né? Eles que normalmente eram chamados de New Day Sucks, agora era New Day Rocks, né? Conseguiram convencer ali o público, quem diria, que retorno, né? Que retorno. E aí, a partir desse sem nada, é quando começa a história do New Day, né? Quando eles conseguem ali, então, ter o maior reinado da história, ultrapassando um ano ali, acabando lá no finalzinho de 2016. Então, meio que tudo começa aí, esse reinado histórico. E o New Day, a partir daí, também passa a ser bastante querido pelo público. Foi um momento muito bom, né? E aí, então, na sequência, a gente tem, claro, aquele combate lá do Dolph Ziggler contra o Rusev, né? O que estava acontecendo nesse período? O Rusev vinha em baixa, né? Ele que tinha ficado um tempo invicto, campeão americano, acabou lá sendo derrotado pelo John Cena 3 vezes, mas teve 4 pay-per-views seguidos que eles lutaram. E todas as vezes ele botava a culpa na Lana, né? A Lana é a culpada. No fim das contas, ele começou a maltratar ela. Nesse mesmo período que ele começa a maltratar a Lana, quem começa a perceber isso e querer cuidar da Lana ali, né? Querer chegar lá no Rusev e falar, ó, você trata melhor essa mulher aí, foi o Dolph Ziggler. O Dolph Ziggler ligeiro ali, viu que tá tendo um problema no casal, foi lá consolar a loira. E aí a Lana, do jeito que a gente conhece ela dos dias de hoje, né? Já até sabe que não é muito difícil ali convencer ela de olhar pra outro cara, né? Foi lá e começou a gostar um pouco do Ziggler, começaram a trocar uns beijos, começaram a sair, e o Rusev furioso ali, ficou em rivalidade total com o Ziggler e chegou até a arrumar uma substituta pra ele, que no caso ali era a Summer Rae, né? A Summer Rae também ali meio que acompanhava o Rusev pra substituir ali a Lana, e era legal até que ela adaptou, né? Começou a utilizar as roupas ali que a Lana normalmente também usava quando ia acompanhar o Rusev ali. E aí era uma storyline bem ali de novela, mas é o que acompanhou o Rusev desde que acabou o reinado pelo título americano, né? Desde que acabou, as histórias dele sempre foram envolvendo a Lana e sempre algumas coisas novelísticas, né? Vocês devem se recordar disso. E aí a luta em si não foi lá grande coisa, como já era de se esperar, era só pra ser uma luta talvez cômica ali, né? E olha que o Rusev nesse período até começou a apresentar alguns novos golpes ali, chegou a fazer alguns mortais, assim, que é sempre surpreendente, principalmente quando não vem da terceira corda, que ainda você tem um impulso, por causa do peso dele, né? O Rusev, ele é um bom wrestler, infelizmente na WWE nem sempre teve liberdade para mostrar isso. E aí, claro que o barraco é o que realmente chamou a atenção, né? A Lana e a Summer Rae começando a brigar do lado de fora ali, uma pancadaria, uma agarrando a outra. E aí depois lá o Rusev e o Ziggler foram brigar juntos para tentar separar. Acabou por desqualificação por dupla contagem ali fora. Eles voltaram pro ringue, começou a confusão. Apareceu lá as loiras para tentar separar e começou uma briga entre todos ali. Foram separados e terminou dessa maneira. Então foi uma coisa que assim, não era para acontecer em um SummerSlam, né? Num SummerSlam você não pode ter um combate tão besta desse, acabando do jeito que acabou. Mas ok, né? Eles querem sempre ter um alíviozinho cômico ali, querem sempre apostar um pouco mais no entretenimento do que deveriam.
Sem problema, né? E aí a gente também teve aí nesse evento, claro, um combate ali também um pouco mais voltado pro lado do marketing, de bombar nas mídias digitais, que era um combate ali do Stardust junto com o Barrett contra o Neville junto com o Arrow, né? O Arqueiro Verde ali, o nosso querido ator ali, Stephen Amell, né? Eu acho que é assim a pronúncia, né? Stephen Amell. Enfim, era o Arqueiro Verde, né? Ele foi com essa gimmick de Arqueiro Verde. Ele tinha meio que se desentendido lá uma vez com o Barrett e com o Stardust, e a partir daí ele invadiu o ringue, e aí disse que queria se vingar, e aí anunciaram essa luta toda aí, enfim. A história não é lá das melhores, mas era só pra ele realmente aparecer em um evento grande da WWE e o pessoal ver um pouco dele, né? Ele que é bem popular nos Estados Unidos principalmente, por causa da série lá do Arqueiro, que é uma boa série ali na primeira temporada, um pouquinho da segunda, o final é meio ruim, mas a segunda temporada é boa também. Depois fica um horror, melhora na quinta temporada, depois volta a ficar horrível de novo. Mas enfim, tem algumas coisas boas pra tirar daquela série lá, que todo mundo que morre renasce, e todo mundo lá vira ninja, e tem um monte de novela. Enfim, não é sobre isso que iremos falar aqui. Vamos falar aqui sobre o combate em si, que foi animadinho, né? Ele começou apanhando bastante ali, o Arqueiro, né? E aí o Neville era quem realmente vinha pra tentar ajudar. Depois que o Neville entra na luta ali e começa a meio que fazer o Barrett e o Stardust suar pra valer, aí que o Arrow começa a ter mais confiança. Claro que o momento mais chamativo foi quando ele subiu na terceira corda e fez aquela espécie de crossbar ali, ele saltou de lado, né? Que inclusive pareceu um salto bobo. Só que assim, depois é legal que ele mostra os hematomas, né? Fica mó marcona lá nas costas dele, aquela queda dele ali meio que lesionou pra valer, né? E aí eu começo a pensar sobre isso, né? Caraca, um salto bobo desse, que não foi grande coisa assim, sabe? Que você assistindo fala, ok, já vi saltos melhores. Mas mesmo assim, o cara se esborrachou tudo ali, o corpo dele. Imagina os demais, né? Imagina como é difícil ser um wrestler, né? Acho que isso fica claro. E óbvio, vitória ali do Arqueiro junto com o Neville, né? Os dois vencedores aí do combate. E foi isso, só pra animar show mesmo, não teve nada a acrescentar. O Neville não foi vingar com esse personagem depois disso, ele só foi vingar depois que modificou essa gimmick. O Barrett foi cada vez mais sendo enterrado e o Stardust acabou saindo da WWE aí, como vocês sabem, né, o nosso querido Cody Rhodes. Enfim, e aí depois também tivemos a disputa do título Intercontinental, que na época pertencia ao Ryback, ele que tinha ganhado lá recentemente em um Elimination Chamber, né? E aí, no fim das contas, ele pegou o título que estava vago, que era inicialmente lá do Daniel Bryan, teve que deixar vago por conta de uma lesão. Aí nisso, ele entrava em rivalidade ali com o Big Show. O Big Show queria enfrentar ali o Ryback, e aí eles estavam tendo confusões ali, dois Big Guys. E quem estava mediando essa confusão ali como uma espécie de repórter inicialmente, apresentador, era o The Miz, que queria ser o Miz TV. E aí, no fim das contas, no meio dessa confusão, ele acabou meio que entrando nessa rivalidade, né? Ele entrou nessa rivalidade ali meio que naquele estilo esperto de ser, igual o The Miz. Ele dava microfonada nos dois, ele chegou a ganhar uma vez no Big Show lá por contagem, né? Fora do ringue. Ele foi muito esperto ali, o Miz. E é engraçado, né? E aí eles foram pra essa luta então, dois grandalhões ali e o Miz correndo pra fora do ringue, voltando na hora certa, tentando fazer rolamento, tentando aproveitar alguma brecha, né? Foi engraçada a participação do Miz, eu tava torcendo muito pra ele na época, né? Teve até um momento que ele chegou a fazer um Skull Crush final ali no Ryback, eu achei que acabaria, não deu certo. Tem até um momento lá que eu acho que o Big Show fez um finisher no Ryback, ele tentou jogar o Big Show pra fora e fazer a contagem, mas não deu certo. Mas claro que uma hora que a esperteza ali dele não ia funcionar, né? É engraçado que o Big Show nessa luta ele até fez ali uma espécie de senton, né, da segunda corda, que é quase que um mortalzinho ali menor, mas pelo tamanho dele, meu Deus, se ele fizesse no Miz, era um abraço. O Ryback nessa época tentava fazer alguns golpes da terceira corda também, eu achava horrível, horrível aqueles saltos que ele dava fazer, era muito durão ali, né? E no fim das contas, o Ryback até consegue fazer ali, então, o seu finalizador no Miz, né? Aliás, não foi ele que fez o finalizador do Miz, perdão. Ele chegou fazendo o Big Show, o Miz tinha vindo ali, quase que ele ganha. E aí depois o Big Show tinha feito ali, então, o finalizador no Miz. E aí o Ryback aproveitou só pra jogar o Big Show pra fora. E nisso foi pra contagem ali no Miz para ganhar o combate. Ou seja, ele não fez a contagem no Big Show e nem tentou. Ele, no fim das contas, aproveitou ali uma brecha pra se manter como campeão intercontinental, fazendo a contagem no Miz mesmo, que era o elo mais fraco, apesar de muito inteligente.
e se manteve como campeão intercontinental. A verdade é que o reinado dele não estava tão legal, né? Eu tava torcendo muito pro Miz ganhar de novo, mas já tinha ganhado várias vezes, não precisava ganhar mais uma vez. O Big Show ali, então, só tava na luta mesmo pra fazer número ali, pra questão de storyline. E aí acaba que o Ryback depois entra numa rivalidade com o Kevin Owens lá, e aí até acaba o reinado dele, como eu acho que realmente deveria, né? Porque não tava lá muito grande coisa esse reinado dele, não. Mesmo ele tendo ficado muito tempo ali sem ganhar um título, finalmente tinha ganhado um, mas tava demonstrando que realmente que não era um superstar pra esse nível de conquista, né? E aí depois nós fomos lá para uma combate / rivalidade de Dean Ambrose e Roman Reigns contra a White Family, contra Bray Wyatt e Luke Harper, né? O Bray Wyatt tinha entrado em rivalidade definitiva com o Roman Reigns no Money in the Bank daquele ano, porque o Roman Reigns estava muito perto ali de pegar a pasta do Money in the Bank, né? E aí foi uma cena espetacular, porque ele aparece ali, nem faz a parte da luta, derruba o Roman Reigns não ganha a pasta do Money in the Bank. E ele começa a lançar aquele slogan, né? Qualquer um menos você, né? Qualquer um menos você. Aquilo foi demais. E aí nesse tempo de rivalidade dele com o Roman Reigns, ele até consegue derrotar o Roman Reigns lá com uma ajuda do Luke Harper, né? Que retorna ali. E aí é engraçado que um pouquinho antes, o Luke Harper estava em rivalidade com o Dean Ambrose também, né? O Dean Ambrose tinha derrotado ele no Extreme Rules, inclusive. E aí, o Dean Ambrose, que era amigo do Roman Reigns, tendo ali um jogo de interesse entre eles, né? O Dean Ambrose que vinha ali de uma derrota na rivalidade pro Seth Rollins. O que ele fez? Ele uniu ali o Ambrose com o Roman e uniu o Bray Wyatt com o Luke Harper ali e fizeram essa luta. Uma luta bem vergonha alheia, porque o pessoal não parava de vaiar o Roman Reigns o tempo inteiro, né? Eu já tava achando já um pouquinho de perseguição ali naquele momento, mas dá pra compreender, porque o Bray Wyatt, pelo jeito, mais uma vez ia ser enterrado ali, o pessoal tinha esse receio. E ele perde, né? O Luke Harper e o Bray Wyatt acabam perdendo. O Dean Ambrose no final ali, que era o da vez, ele até finaliza bem a luta. E aí dá pra ver que ele dá uma olhadinha ali pro Roman, tipo... E aí, cara, será que eu passo a vez pra você ou termina a luta, né? Porque o pessoal tá vaiando você, né? Não tá vaiando eu. O que a gente faz aqui? E aí o Roman vira da vez, o Roman ganha. Ele começa até a sorrir lá depois do combate, né? Como se ninguém tivesse vaiando, como se todo mundo estivesse feliz ali. Mas, né, o pessoal não é besta. E aí, claro que, como eu falei, agora sim eu vou começar a falar mais de futuro. Não foi um horror isso ter acontecido, não foi um ruim isso ter acontecido, porque no show seguinte a gente viu lá a estreia de ninguém mais, ninguém menos que Braun Strowman, né? O Braun Strowman estreia e dá uma surra no Roman Reigns, dá uma surra no Dean Ambrose ali. Ele meio que vem pra se vingar e depois indo pro Night of Champions ainda ganha lá do Ambrose e do Roman, que tiveram o Chris Jericho como parceiro, enfim, então... Foi por um bem maior, né? Foi por um bem maior essa vitória aí do Roman e do Dean Ambrose. E na sequência a gente vai pro combate que muitos consideram o combate mais marcante desse SummerSlam de 2015, que é válido pelo título mundial e pelo título americano. John Cena contra Seth Rollins. O vencedor leva tudo, né? É uma rivalidade assim que quando começou eu até assustei na época, né? Porque... o John Cena estava com o reinado bom pelo título americano e o Seth Rollins ali com o seu reinado pelo título mundial tinha continuado, tinha passado pelo Brock Lesnar inclusive lá no pay-per-view anterior, né? E aí eu imaginava, bom, talvez acabe agora nesse SummerSlam, mas não sei contra quem vai ser esse combate, essa rivalidade não, né? E de repente pegam o John Cena, que já estava na rota do título americano ali como campeão, e colocam ele na rota pelo título mundial. E aí me assustou na época. Eu falei, caraca, mas não basta o cara tá no midcard, ele volta a disputar o título, né? Que era uma coisa que o pessoal reclamava. Todo santo ano o John Cena tem que estar na rota do título mundial. E não foi diferente dessa vez de novo, né? Até quando ele tinha o título de midcard, ele foi disputar o título mundial. E aí eles tiveram lá uma rivalidade marcante do Seth Rollins quebrando o nariz do John Cena, mas perdendo um combate que valia o título. E eles colocando os dois títulos em jogo, as provocações, as promos... E nossa, ia ser um combate histórico, né? Se imaginava talvez de ter um cash nessa luta, ou no meio dela, e nenhum dos dois aí sair como o título do outro, mas talvez o Sheamus sair como campeão mundial, e coisas assim. E aí, beleza. A luta em si foi muito boa, e quem é do contexto sabe que naquele período, lá naquele ano, o Seth Rollins não estava tendo tanta liberdade em ringue. Ele teve lá no Royal Rumble, quando lutou contra o Brock Lesnar e John Cena, teve um pouquinho contra o Randy Orton na WrestleMania, mas normalmente em shows semanais ali nos pay-per-views,
a gimmick dele limitava ele se destacar em ringue, né? Ele sempre precisava de ajuda, sempre precisava de alguém ali interferindo, e os seus desafiantes que se destacavam no combate. Então limitavam muito ali o Seth Rollins nos seus combates, né? Nesse combate dele com o John Cena foi meio que a resposta, foi meio que um recado, ó. Tá vendo? Esse cara é bom, esse cara tem talento, esse cara é muito talentoso, tem muito potencial, olha aí, ó, olha aí. Ele lutou demais, cara. Fez Frog Splash, fez ali Falcon Arrow, fez Superplex. E aí o John Cena também começou a fazer ótimos moves também ali no seu arsenal. Ele que vinha de um ano espetacular ali como campeão americano também. Já tinha feito grandes combates, inclusive contra o Kevin Owens, foi os mais destacados. Mas teve combates bons contra o Cesaro também, né? Contra o Rusev, algumas batalhas marcantes. Então, uniram os dois ali que estavam fazendo bons reinados naquele ano. Colocaram eles nesse combate, o combate foi bom. Mas o final é o mais surpreendente, né? Do nada aparece lá o Joe Stewart, né? Ele que era ali o embaixador do show, né? Ele que é uma espécie de ratinho lá dos Estados Unidos. Vem com uma cadeira, entra no ringue e ele já tinha tido desentendimentos com o Seth Rollins no passado. E aí o pessoal pensou, ué, o que ele vai fazer? Ele vai atacar o Seth Rollins? E aí ele vai e ataca o John Cena, o juizão tava caído, não viu nada. Ataca ali o John Cena, 2 vezes inclusive. Coloca ali a cadeira de balão do John Cena. E o Seth Rollins aproveita, faz um pedigree ali então no John Cena em cima da cadeira. Joga a cadeira pra fora, chama o juiz. E aí o Jon Stewart depois explica que ele é muito fã do Ric Flair e não queria ver ali então o John Cena chegando no recorde do Ric Flair. Por isso que ele fez aquilo, né? E aí o Seth Rollins vai pra contagem, 1, 2 e 3... E o Seth Rollins, então, vence aquele combate. Eu fiquei chocado, eu tava esperando que, sei lá, que ia ter uma interferência, uma desqualificação, ou que o John Cena ia vencer. Eu não esperava ver aquele Seth Rollins ali, pegando o título americano e o título mundial ao mesmo tempo. E ele fez isso, pega ali o título americano, vence o combate. Eu fiquei muito feliz na época, ainda mais quando o New Day tinha ganhado na mesma noite. Eu falei, nossa, deu tudo certo, cara. Deu tudo certo essa noite, que coisa. E ele vai lá, vibra pra caramba ali com os 2 cinturões. Quem não gostava dele, ele teve que morder as costas, né? Foi ali incrível, foi um dos melhores feitos que o Seth Rollins teve nessa brilhante carreira dele aí, né? Uma das grandes conquistas. Já bastava lá aquele cash na WrestleMania, ainda faz aquilo no SummerSlam. Realmente foi assim espetacular. Eu fiquei muito eufórico naquele dia, cara. Fiquei muito eufórico ali como fã do Seth Rollins. Pra mim foi uma das conquistas mais interessantes que ele já teve. E aí depois lá, a rivalidade seguiu. Obviamente ele não teve nada longo pelo título americano, mas foi tudo bem desenvolvido, né? Aí depois nós fomos pra um combate feminino do Partido Comunista Brasileiro de Paige, Charlotte e Becky Lynch contra o time das Bellas, Brie Bella, Nikki Bella e Alicia Fox contra o time Bad, né? Que ali era composto por Naomi, Sasha Banks e Tamina, né? Bom, primeiro sobre a Naomi, naquele período ali, a Naomi tinha acabado de sair de um período dela como babyface e feito uma heel turn, né? Porque ela meio que naquele ano ali o pessoal pedia oportunidades pra ela, porque só a Nikki Bella e a Paige tinham oportunidades. E aí ela se revoltou e fez uma heel turn ali, então a Naomi, né? E aí nessa heel turn ela inclusive se uniu a Tamina que já se uniu a todo mundo na WWE, pra falar a verdade, né? E aí também ali tinham chegado super estrelas do NXT, que foi mais ou menos quando começou a revolução feminina na WWE, né? E aí tinha chegado a Charlotte, a Becky Lynch e a Sasha Banks. Porém, Charlotte e Becky Lynch chegaram inicialmente ali como babyfaces, então elas meio ali que conseguiram uma aliança com a Paige, que na época também era babyface ali, e lutava, rivalizava com as irmãs Bella. As irmãs Bellas meio que eram unidas, a Nikki e a Brie, e aí também tiveram uma aliança ali da Alicia Fox também, que sempre foi puxa-saco. E nisso a Sasha Banks veio como heel, se identificou mais com a Naomi e com a Tamina, né? E aí acabaram ali formando esses times e íamos ter esse combate de trios aí, então, de eliminação. Foi um bom combate, na verdade, até as super estrelas que não eram da NXT, tipo as irmãs Bella, a Paige, a própria Naomi, elas conseguiram destacar ali em ringue até mais do que normalmente elas se destacavam, fazer golpes ali que normalmente elas não faziam, né? Então, parece que serviu até de motivação para elas essa luta. Eu achei que o Team Bad ali acabou sendo eliminado muito rápido, né? A Sasha Banks acabou por ser ali prejudicada por conta disso, mas depois a foca acabou sendo entre as irmãs Bellas ali e o time do PCB, né?
E aí então, no fim das contas, depois ali o time da Charlotte e da Becky Lynch levou a melhor, como era de se esperar, já pra dar uma promoção ali pra Charlotte e pra Becky, e a Paige também ali que tava no meio, né? Vitórias delas ali, meio que dando um primeiro recado ali de, ó, começou a revolução das divas. Eu considero que começou antes, né? Começou ali naqueles combates que teve da Sasha Banks e da Bayley lá no NXT naqueles tempos. E aí na sequência já vem esse combate no SummerSlam, ajudou também muito, né? E aí, depois disso, você nota a diferença que foi a divisão feminina depois desse período. Então, realmente foi muito marcante. E aí, na sequência, nós tivemos um ótimo combate do Cesaro contra o Kevin Owens, né? Que ano fizeram Kevin Owens e Cesaro em 2015, né, cara? Que ano! O Cesaro em ringue, nossa, foi um destaque enorme naquelas disputas que ele tinha pelo título americano contra o John Cena, nos combates que ele teve com o Kevin Owens, aí esse do SummerSlam também foi incrível. E o Kevin Owens chegando ali também na NXT, sendo campeão, e aí depois vindo do NXT pro main roster, já batendo de frente com o John Cena e fazendo grandes batalhas, vencendo ou perdendo, mas grandes batalhas. E esse combate do SummerSlam é um combate que o pessoal às vezes esquece, mas foi muito bom, cara. Foi um ótimo combate que eles tiveram, foi no Main Event, ainda para dar uma moral para eles. Foi assim, para consolidar de vez, para mostrar, ó, esses caras eles podem ser os próximos grandes nomes da WWE nesses anos seguintes, porque talento em ringue eles têm, né? O Cesaro acabou não sendo tanto, na divisão de duplas até foi, ele teve algumas conquistas interessantes, mas no caso de carreira individual, até hoje nada. O Kevin Owens sim, né? O Kevin Owens ali, você lembra depois do Night of Champions, já ganhou o título continental, teve destaques até quando não era campeão ali, mas era o foco do show do SmackDown, por exemplo. Título universal rapidamente também ali durante um período. E assim, acredito eu que vai ganhar mais coisa aí com o tempo. O Kevin Owens é um ótimo superstar, um grande leão que a WWE tem ali. Basta saber utilizar bem. E essa luta dos dois foi muito louca, né? O público animado ali, o público de pé, e o Cesaro gira pra cá, gira pra lá, é velocidade e força, o Kevin Owens ali naquela fase incrível dele, de golpes que hoje em dia, infelizmente, já nem faz mais, né? Eu acho que limitaram um pouco também ali o arsenal dele, não dão tanta liberdade igual já deram no passado, né? Mas assim, excelente luta também ali, já pra meio que deixar o pessoal ligado para a luta seguinte, que era o evento principal, Brock Lesnar contra Undertaker. Uma rivalidade que tinha voltado aí há pouco tempo, em função, claro, da WrestleMania 30, quando o Brock Lesnar quebra a streak do Undertaker, o Undertaker some por um tempo, retorna na WrestleMania 31 ali para lutar com o Bray Wyatt, mas depois retorna de novo, dessa vez para tentar se vingar ali do Brock Lesnar, atrapalhando o Brock Lesnar vencer o Seth Rollins lá no Battleground em 2015, né? E aí eles travam essa rivalidade, aí o Undertaker faz suas explicações, eles têm lá aquele brawl lá, que o roster do Raw inteiro ali precisa tentar separar os dois, e vão pra essa luta, né, vão pra essa luta aí, nesse SummerSlam. E aí, a expectativa era alta, né, e sinceramente, a luta foi assim, mais ou menos o que eu esperava que fosse, né, não foi nada espetacular, mas acho que entregou as expectativas. Você falava aí de dois adversários que não tiveram um grande entrosamento, né? Desde aquele combate do WrestleMania 30 que pra mim não foi bom ali, dá pra ver que eles ainda precisavam se encaixar. E o Undertaker ainda já numa certa idade avançada, já tava um tempo meio que ausente dos rings, eu tava meio que em dúvida do que ele poderia fazer. Ainda assim, a luta entregou vários momentos interessantes. Claro, eles fizeram ali de principal os golpes ali tradicionais, né? Vai lá o leg drop, o Big Boot do Undertaker, o Brock Lesnar vai lá pro Kimura Luck, vai lá pros seus German Suplex, fez um F5 muito foda ali na mesa, quebrando o Undertaker na mesa, né? E o Undertaker faz um chokeslam espetacular no Brock Lesnar, um dos melhores que eu vi. Não sei nem se ele errou ali, mas se ele errou ficou melhor, porque o Brock Lesnar cai todo de mau jeito ali, cai todo despedaçado no chão, né? Fez um série incrível também o Brock Lesnar, e se é que ele não errou, eu acho que ele errou, por isso que ficou tão bom, cara. Por isso que ficou tão bom, foi muito louco, né? E assim, pela idade deles ali, e você, pelo menos eu não tinha expectativa de ser algo muito grandioso, são momentos da luta assim que já fazem você se entreter o suficiente. E é engraçado, né, que o Undertaker chega a fazer um tombstone ali no Brock Lesnar, o Brock Lesnar dá kick out, e ele fica meio que chocado, né? Caraca, esse cara vai resistir de novo. E aí o Brock Lesnar dá aquela levantadinha e começa a rir, né? Que ele faz algumas vezes em algumas lutas. Ele fez aquela vez lá com o John Cena no SummerSlam 2014, dando uma risadinha de tipo, não vai acabar, meu irmão. Hoje você não vai ganhar, né? Só que o Undertaker ele responde essa risadinha também de uma maneira épica, né? Ele olha ali pro Brock Lesnar, ele levanta ali como aquele comeback que ele costuma dar,
E ele olha pro lado e dá uma gargalhada irônica ali pra cima do Brock Lesnar, assustadora, né? Meio que foi muito engraçada essa cena, né? Foi muito louco, né? Aí quando acontece isso, você vai e entra no clima de vez da outra e fala, nossa, que da hora. O Undertaker, inclusive, chega a fazer ali um last ride no Brock Lesnar, o Brock Lesnar resiste, e aí quando o Brock Lesnar entra na luta de vez, faz 2 F5s ali pra cima do Undertaker, e os dois o Undertaker dá kick out. O primeiro eu já até esperava, o segundo eu falei, ih, eu acho que vai dar o WrestleMania 30 de novo. E o Undertaker vai lá e consegue dar kick out de novo, eu falei, caraca, velho, não é possível. Meu Deus, mas se levar o terceiro já era. E aí que vem a parte ali bastante polêmica do combate, né? Que é quando o Brock Lesnar encaixa ali um Kimura Luck pra cima do Undertaker. E aí, de repente, toca o gongo ali pra acabar a luta, mas o juizão não autorizou pra acabar a luta, né? O juizão, não acabei a luta. Não, por que você tocou o gongo, né? E aí o Brock Lesnar lá comemorando, falando, não, mas ele deu tap out, eu senti ele batendo e tal. Fica de costas, o Undertaker faz um golpe baixo ali no Brock Lesnar, um low blow. E nisso, emenda ali então um Hell's Gates pra cima do Brock Lesnar, a luta se reinicia. Com o Brock Lesnar levando esse Hell's Gates, aí o Brock Lesnar não tinha mais como escapar. E aí a cena épica, né? Ele vai lá e ainda mostra o dedo do meio ali pro Undertaker, tipo, ó, vai se fuder, seu ladrão, né? Eu vou perder, mas você que vai tomar no seu, né? E foi lá então, desmaiou, o juizão acabou a luta e vitória de Undertaker. E aí, um Undertaker completamente diferente, né? Fazendo golpe baixo, oportunista, meteu aquele Hell's Gates e mais, Undertaker dando tap out. Undertaker dando tap out. Ou quando você viu isso? Quando você viu isso? Pois é. Que coisa maluca foi esse Undertaker aí, que depois da outra ainda comemorou de uma maneira estranha, né? Nem fez lá aquela sua ritual lá pós-luta, né? Que ele fica agachado, as luzes apagam ali, né? Não, ele saiu lá como se fosse uma simples vitória, um simples lutador. Foi um Undertaker extremamente esquisito esse do SummerSlam de 2015, mas derrotou o Brock Lesnar. A rivalidade continuaria nos meses seguintes, como vocês sabem, naquele Hell in a Cell que tivemos, que eu posso fazer análise geral dele um dia, né? Mas basicamente isso, uma luta que eu acho que entregou o que se esperava, com um final surpreendente, um Undertaker estranho, né? E enfim, que coisa maluca, mas foi um grande SummerSlam em 2015, foi um evento marcante, independente de alguma outra coisa que talvez você não goste, não dá pra negar que é um evento que vão lembrar pra sempre, por conta de diversos acontecimentos que se teve lá. Várias coisas marcantes envolvendo as divas, a questão do Seth Rollins com o John Cena ali também. Várias coisas marcaram esse SummerSlam 2015. Elas meio que dividem ali algumas eras, né? Então, comentem o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!